Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que eu, particularmente, estou chegando aqui mais uma vez e espero que todos vocês também estejam felizes, satisfeitos, apesar das dificuldades pelas quais nós estamos passando, mas é com imensa satisfação que nos reunimos aqui nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, nós agradecemos a Deus e precisamos constantemente agradecermos, rendermos graças a este Pai misericordioso, a este Pai bondoso, a este Pai infinitamente justo, que nos oferta constantemente oportunidades para o nosso aprendizado, oportunidades para a nossa melhoria. E por isso, nós também agradecemos a Deus que nos mandou Jesus de Nazaré, nos enviou à Terra há aproximadamente 2000 anos, Jesus de Nazaré, para nos servir de guia e modelo. Aquele modelo em que precisamos nos esforçar constantemente para seguirmos, aquele guia que também precisamos nos esforçar constantemente para seguirmos as suas pegadas, as suas orientações. Agradecemos a Jesus por ter vindo à Terra de forma tão abnegada, renunciando a sua vida em mundos esplendorosos que, sem sombra de dúvida, são os mundos onde Jesus habita. Então agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, meus irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo. E hoje, aqui nos encontramos para iniciarmos aqui, neste momento, o estudo do capítulo 66, estudarmos o capítulo 66, que nos fala sobre o espírita. Então, hoje, o capítulo 66 do Livro da Esperança tem como título O Espírita. E vendo aqui a postagem do nosso irmão Eurípides, boa tarde a todos, amigos espíritas, infelizmente estou com Covid. Então, meu irmão, nós, neste momento, direcionamos a você as nossas vibrações, as nossas melhores energias, para que você possa ser fortalecido neste momento de dificuldades e que você, com a sua fé, possa ser mais forte juntamente com os espíritos amigos, com Jesus de Nazaré, com todos os companheiros encarnados e desencarnados que com certeza estão do seu lado e nós aqui mesmo à distância direcionando as nossas vibrações, que você possa vencer essas dificuldades, que você possa e com certeza será mais forte do que este vírus. Então, forças e se cuide, siga os protocolos de orientação da nossa medicina e se cuide, sem sombra de dúvida que é preciso cuidados. Então, hoje, aqui nos encontramos e direcionamos ao nosso irmão Eurípides as nossas vibrações para que ele possa restabelecer a sua saúde. Mas antes de começarmos aqui as nossas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, que nos fala de uma forma belíssima acerca da pobreza e da riqueza. Então aqui ele nos fala da seguinte maneira: não diga jamais que você é pobre. Então aqui ele nos chama a atenção que jamais
nós podemos ou poderíamos dizer que somos pobres. E aí ele diz que a pobreza não é falta de dinheiro. A pobreza verdadeira não é a falta de dinheiro. A pobreza verdadeira, conforme ele diz aqui, é a falta de compreensão. É a falta de compreensão. Todo aquele que compreende a vida, que sabe dizer uma palavra de conforto, que sabe estender a mão compassiva ao que sofre, que sabe distribuir alegria e otimismo, é rico, imensamente rico de bondade, que jamais falta, por mais que você distribua por milhares de pessoas. Então aqui ele nos fala que todos nós que compreendemos, todos nós que confortamos, todos nós que estendemos a mão ou as mãos compassivas, sem sombra de dúvida, todos nós que distribuímos alegria e otimismo, todos nós somos ricos, ricos desta bondade que jamais falta. Quanto mais distribuirmos alegria e bondade, mais teremos para distribuir. Este manancial é divino, ele é inesgotável. Então aqui, por isto que Carlos Torres Pastorino nos chama a atenção, que em momento algum nós podemos dizer ou nos colocarmos naquela condição de pobreza. Verdadeiramente pobre é aquele que tem falta de compreensão, aquele que tem falta de alegria, aquele que tem falta de otimismo, aquele que tem falta de esperança, aquele que tem falta de amor, e assim sucessivamente. Este é, sem sombra de dúvida, ou está verdadeiramente pobre. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para iniciarmos este belíssimo estudo com Emmanuel e Chico Xavier, com Jesus e com Kardec, neste capítulo 66 do Livro da Esperança, que tem como título O Espírita. Será que eu, será que nós já nos comportamos como um verdadeiro espírita, como um verdadeiro cristão? Então aqui Emmanuel buscou como referência palavras de Jesus, anotação de Mateus, capítulo 20, versículo 16, quando Jesus disse da seguinte maneira: assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são os chamados. Na verdade, Jesus chama a todos, mas a escolha é nossa. Por isso que ele nos falou que poucos ainda são os escolhidos, porque a escolha é nossa. Jesus não nos obriga. Jesus nunca obrigou ninguém. Jesus sempre convidou. Na época em que esteve à terra, todos aqueles que começaram a segui-lo, em especial aqueles que se tornaram seus discípulos, os principais discípulos inicialmente, nenhum deles foi obrigado a seguir Jesus. Ele passava e convidava. Aí Jesus continua fazendo o convite até os dias de hoje, 2000 anos depois. Resta a cada um de nós aceitarmos ou não o convite de Jesus. E sem sombra de dúvida, aceitar o convite de Jesus é colocarmos em prática os seus ensinamentos. Não é simplesmente estudarmos os seus ensinamentos. Não é simplesmente nos tornarmos intelectuais do seu evangelho, mas sim aqueles que se esforçam verdadeiramente em praticar os seus ensinamentos. Conforme nós encontramos lá no item 3 do capítulo 17º de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos falam os espíritos amigos sobre o verdadeiro homem de bem, sobre o verdadeiro cristão, que o verdadeiro homem de bem ou verdadeiro cristão é aquele que pratica. É aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Não é aquele que conhece,
não é aquele que decorou, não é aquele doutor intelectualmente falando do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, da lei mosaica, mas sim aquele que pratica a lei de justiça, ou seja, a lei mosaica, a lei de amor, ou seja, o Evangelho de Jesus, e a lei de caridade, a doutrina espírita, ou a doutrina que ele siga. Então aqui Emmanuel buscou como referência também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20º, no item 2, uma frase bem curta que nos fala sobre os bons espíritas ou os bons cristãos. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção que todos nós somos obreiros da última hora. Todos nós, cristãos que estamos hoje na face da terra, nos esforçando para realizarmos uma tarefa no bem, todos nós somos estes obreiros ou estamos nesta condição desses obreiros da última hora. E aí vem Emmanuel, este espírito de sabedoria, em parceria com Chico Xavier, as mãos abençoadas de Chico Xavier, e nos fala sobre o espírita. Prestemos atenção em tudo que Emmanuel nos fala sobre o espírita. Então ele começa nos dizendo o seguinte, que o espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Então aqui ele traz uma série de características essenciais ao espírita, que são imprescindíveis para se identificar na prática da doutrina espírita o verdadeiro espírita. E, infelizmente, até os dias de hoje, ainda existem muitos equívocos em relação à doutrina espírita, em relação ao espírita. Mas como nós sabemos, assim, de uma forma resumida, que a doutrina espírita ou o espiritismo é um conjunto de princípios doutrinários, de princípios morais que Jesus nos deixou e também de leis. E aí nos falam os espíritos amigos e nos mostram esses princípios, estas leis. E aí nós sabemos que a doutrina espírita, em sendo este conjunto de princípios de lei, essa doutrina que é este conjunto de ensinamentos, ela é composta ou codificada ou decodificada em 5 livros, estudando o Evangelho de Jesus, moralmente, a parte moral dos ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina espírita. Então, os 5 livros que compõem a codificação espírita, o Livro dos Espíritos, que é aquela espinha dorsal da doutrina espírita, que é dividida em 4 partes, ou em 4 livros, onde nós encontramos outros 4 livros que complementam essas 4 partes de O Livro dos Espíritos. Então nós temos o Livro dos Espíritos, como sendo essa espinha dorsal da doutrina espírita, nós temos o Livro dos Médiuns, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno ou Justiça Divina segundo a doutrina espírita, e por último a Gênese. Então nós temos estes 5 livros que precisamos estudar constantemente. E como falamos em estudar constantemente, o Espiritismo é uma ciência. E uma ciência não se aprende brincando. É um estudo sério, permanente e constante. Sem sombra de dúvida, se você quer aprender o que é doutrina espírita, é preciso que você estude. Não é brincadeira. Não estamos aqui neste grupo, neste perfil, nesta página, já com tantos estudos que realizamos. Não estamos aqui brincando e sem sombra de dúvida que nenhum de vocês também estão. Estamos aqui em busca de esclarecimento. Da mesma forma que eu e tantos outros irmãos de jornada que se aventuram em falar acerca do Evangelho de Jesus, acerca da doutrina espírita, não falam na condição de professores, porque não existem professores de Evangelho de Jesus, professores de doutrina espírita. Estamos aqui todos em sala de aula, estamos aqui todos na condição de alunos, estamos todos em aprendizado. E é importante que nós lembremos também
que em muitas situações ainda existem aqueles nossos irmãos equivocados, aqueles que Kardec denominou como sendo detratores da doutrina espírita, que ao invés de fazerem um desserviço, na maioria das vezes, são grandes divulgadores da doutrina espírita, mas, de uma certa forma, eles ainda enxergam equivocadamente a doutrina espírita como sendo uma doutrina de feitiçaria, uma doutrina em que nós praticamos coisas erradas, mas sem sombra de dúvida, conforme nós encontramos nos preceitos da doutrina espírita, na doutrina e na prática da doutrina espírita, nós não usamos altares, velas, andores, não fazemos procissões, sacramentos, concessões de indulgência, não usamos paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenos, não usamos incenso, fumo, talismãs, amuletos, não usamos de forma alguma fazer nada de comentários acerca de horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou quaisquer outros objetos, rituais ou formas de culto exteriores. Não, de forma alguma. Isso não é doutrina espírita. Se você, que ainda é leigo em doutrina espírita, se você ouviu falar de alguém que é espírita e que pratica ou que coloca na prática dos ensinamentos que ele diz ser espíritas, ensinamentos espíritas, ele pratica esses atos exteriores, essas ritualísticas exteriores, sem sombra de dúvida que ele não é espírita, sem sombra de dúvida, ele é espiritualista, porque todos nós cristãos somos espiritualistas, mas o espiritismo, a doutrina espírita, não pratica esses tipos de coisas conforme acabamos de ler aqui. Não, de forma alguma. E em muitas situações também equivocadamente nós recebemos questionamentos: ah, você é espírita kardecista? Não, não existe espírita kardecista. Existe apenas espírita. Quando nós falamos espírita kardecista, na verdade nós estamos sendo redundantes, porque só existe um espiritismo, o espiritismo organizado por Kardec, por Allan Kardec. Não existe outros tipos de espiritismo. Não existe espiritismo mesa branca, linha tal, linha A, linha B. Não, de forma alguma. Só existe o espiritismo. Então, sem sombra de dúvida que é preciso nós termos esses cuidados. E em relação ao espírita, o verdadeiro espírita, conforme Emmanuel, aqui neste capítulo 66, conforme havíamos começado a falar, então ele nos diz da seguinte maneira, voltando a Emmanuel, ele nos fala sobre estas características essenciais para nos identificarmos como verdadeiros espíritas, como verdadeiros cristãos. Prestemos atenção, são muitas, na verdade, muitas características que ele traz aqui, mas com certeza ele não esgota o assunto. Então ele diz que o espírita verdadeiro, o cristão verdadeiro, ele rende constantemente respeito de amor a Deus, começando na consciência. O espírita ou o cristão considera a humanidade por sua própria família. O espírita ou o cristão respeita no corpo de carne um santuário vivo em que lhe cabe sublimar. Então, o espírita, o cristão verdadeiro, ele respeita o seu corpo, porque este corpo é o santuário do espírito, é a ferramenta que você, ser imortal, vivenciando provisoriamente uma experiência humana, nós temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. Então ele diz também que o espírita abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição que encontre. O espírita, ou o verdadeiro cristão, abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Então o espírita, ele não usa o espiritismo
como profissionalismo ou na condição de uma profissão ou um profissionalismo religioso. Não estamos aqui para ganhar dinheiro, não, de forma alguma. Essa quantidade de explanações da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, essas centenas que nós já gravamos e estão aí distribuídas nas redes sociais, todas feitas gratuitamente, sem a cobrança de nenhum centavo. A maior retribuição que nós recebemos é a oportunidade de trabalhar no bem, é a oportunidade de falarmos acerca do Evangelho e nos esforçarmos em colocarmos em prática estes ensinamentos. Então aqui Emmanuel segue dizendo que o espírita verdadeiro ou cristão verdadeiro sabe-se, ele tem certeza ser um espírito em evolução e por isso não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Então o espírita, ele não vai exigir, ele não vai esperar do outro qualidades que ele ainda não conseguiu alcançar. E no dia que ele alcançar, ele não vai exigir do outro a perfeição que ele já alcançou, porque ele sabe que é difícil, quão trabalhoso é alcançar esta melhoria. E aí ele diz ainda que o espírita ou cristão aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma ante os resultados das próprias obras. O espírita empenha-se. Então, o verdadeiro espírita, ao invés de reclamar, ele empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Então, o espírita, ele sabe disso, que a sua melhoria, a melhoria do ambiente onde ele se encontra, depende não dos outros, depende dele. Não está nas mãos dos outros a minha felicidade, a minha melhoria, está em minhas mãos. E a doutrina espírita nos mostra isto de uma forma clara, transparente. E ainda ele diz que o espírita, ou o verdadeiro cristão, estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Então, o alicerce da pregação da nossa própria fé é exatamente esse dever irrepreensivelmente cumprido, seja no nosso lar, no ambiente público, no nosso local de trabalho e assim sucessivamente. Não estamos aqui dizendo de forma alguma e afirmando que nós já conseguimos colocar isto na sua plenitude, mas estamos nos esforçando ao máximo. Ele nos diz ainda que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, exalta o bem, procurando a vitória do bem com esquecimento do mal. O verdadeiro espírita foge da crítica pessoal à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Então este é o verdadeiro espírita, este é o verdadeiro cristão, ele age de forma honesta. E ainda ele diz que o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem espera o enfermo, como quem separa o enfermo da enfermidade. Então aqui ele nos chama a atenção que o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, ele não odeia aquele que erra, ele odeia o erro, mas ele sabe separar o erro daquele que errou, assim como ele sabe separar a enfermidade do enfermo. Ele cuida não da enfermidade, mas do enfermo, tentando curar ou sanar a enfermidade. E ainda ele diz que o verdadeiro espírita, ele não fica reclamando que isso é difícil, que aquilo também é difícil, mas ele estuda sempre. O verdadeiro espírita estuda sempre. O verdadeiro espírita ama sem escravizar e sem escravizar-se. Então, o espírita verdadeiro, ele ama sem se tornar escravo de ninguém e sem também escravizar ninguém.
O verdadeiro espírita não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. É preciso que realizemos com alegria, sem reclamações, o trabalho que nos compete, porque, sem sombra de dúvida, trabalhar não é castigo, é uma alegria enorme, é uma oportunidade enorme de aprendizado, é uma dádiva divina. E ainda ele diz que o verdadeiro espírita age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. O verdadeiro espírita, ele não entra em discussões políticas, ele não, conforme ele diz aqui, ele age sem paixões partidárias, mas não podemos ser também apolíticos, porque nós somos seres políticos, cidadãos políticos, e precisamos participar da política, mas, conforme ele diz aqui, sem paixões partidárias. Eu posso perfeitamente ser até filiado a um partido político, mas sem nenhuma paixão partidária e sem ficar nessas discussões intermináveis e distribuindo por aí ódio, rancores e ressentimentos em relação a partidos políticos, tomando a posição de A ou de B. E ainda ele diz que o verdadeiro espírita usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Ele usa sem abusar das posses materiais. O espírita evita os excessos. Então nós precisamos, na condição de seres humanos, na condição de espíritas, na condição de cristãos, nós precisamos aprender a usar sem excesso. Conforme nos lembra aqui a nossa irmã Vilma, estamos tentando, não é, meu irmão? Estamos tentando e nos esforçando, e o nosso irmão João Dias, lá de Trindade, o nosso irmão Joãozinho. Então ele nos diz aqui, como diz André Luiz, o trabalho é a honra que nos compete. Sem sombra de dúvida que trabalhar é uma honra que nos compete realizar com alegria. E aí Emmanuel ainda nos fala sobre o espírita. Esta lição belíssima acerca do espírita ou acerca do cristão, ele ainda nos diz o seguinte, que o espírita simplifica quanto possível a própria existência. O espírita, o cristão que age com inteligência, ele não complica a sua existência, ele simplifica para a vida se tornar mais leve, mais alegre, mais harmoniosa. E aí, por último, ele diz que o espírita ou o cristão acata os preconceitos dos outros, mesmo que os outros ajam com preconceito, até mesmo em relação a você na condição de espírita. Então ele diz que acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Então eu posso perfeitamente e devo perfeitamente acatar os preconceitos dos outros, porque é problema dos outros, mas sem sombra de dúvida, eu não me sinto e não posso me sentir obrigado a cultivar preconceito de ninguém, concordar com o preconceito dos outros, passar adiante o preconceito dos outros. E aí ele encerra dizendo estas belíssimas reflexões. É importante também lembrar que o verdadeiro espírita, ele não fala de forma alguma mal de nenhuma religião. O verdadeiro espírita, assim como o espiritismo, respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos, porque o trabalho no bem não é o trabalho de uma religião. O trabalho no bem não tem uma bandeira religiosa. O trabalho do bem, ou no bem, é responsabilidade, é dever de todos nós. E sem sombra de dúvida que o verdadeiro espírita, ele respeita todas as religiões, todas as bandeiras, todos os credos, toda a posição em que nós nos encontrarmos, independentemente da raça, da nacionalidade, crença, nível social ou cultural. E aí Emmanuel encerra dizendo o seguinte: definindo-se o espírita na condição de aprendiz infatigável do progresso,
será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec no item 7 do capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele traz a referência do item 7 do capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, que assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ou seja, o Espiritismo não veio para destruir ou com o propósito de destruir nenhuma crença, nenhum credo, nenhuma religião. Não, de forma alguma. O Espiritismo veio para ser o auxiliar de todas as religiões. Então, que possamos nos esforçar, cada um de nós, na condição de espíritas, na condição de seres humanos acima de tudo, na condição de cristãos, para trabalharmos no bem e agirmos fraternalmente uns para com os outros. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, companheiros de jornada, muito obrigado pela presença e mais uma vez pedimos a todos para vibrarmos pelo nosso companheiro Eurípides, que está aqui neste grupo, nesta página virtual neste momento, que todos possamos vibrar por ele para a sua plena e completa recuperação devido à condição em que ele se encontra, que foi alcançado, está, conforme ele mesmo disse, contaminado pelo coronavírus, que ele possa ser mais forte, que ele possa vencer, sem sombra de dúvida, mais esta batalha na sua vida, e que seja uma batalha fácil, que possa superar com tranquilidade e com bastante tranquilidade e harmonia para ele e o seu agrupamento familiar, onde ele se encontre neste momento. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Um abraço fraternal a todos, Jesus conosco sempre, e que possamos nos esforçar para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré, os seus ensinamentos praticados nas nossas menores atitudes do dia a dia. Até breve, meus irmãos e irmãs.